E meus queridos amigos, adentrando ao tema dessa semana, nos incumbe falar sobre a prece. Em muitas obras literárias nós vamos achar sobre esse tema e ele é de extrema relevância e muito comum no nosso dia a dia. Se não é, deveria ser. Então nós podemos analisar esse tema profundamente no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec traz para a gente algumas explanações, mas ao longo de outras obras, inclusive na própria Bíblia, em algumas passagens de Marcos, em obras de André Luiz, a gente consegue localizar acerca da prece, né, e a sua importância. E o que é importante nós trazermos para a noite de hoje, para a reflexão de hoje, é justamente a relevância disso, né? E aí eu começo com uma frase de André Luiz, onde a gente pode achar no livro Missionários da Luz, que ele diz o seguinte: a prece não é um movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia e é poder. Com base nisso, eu digo a vocês que a prece não é apenas você expor o Pai Nosso, a Ave Maria, né? A prece está muito mais ligada em abrir o seu coração, em se dedicar aquele momento, aqueles minutos para o agradecimento, pela gratidão, a demonstração daquilo que foi recebido, mas também, em alguns momentos, o pedido, né? A solicitação. Afinal, somos seres que ainda necessitam de evolução, encontramos algumas dificuldades, alguns obstáculos que possamos entender como impossíveis de serem vencidos, e aí cabe a gente solicitar em prece justamente a força necessária, as virtudes necessárias para vencer aquele obstáculo. E aí o que é interessante dessa passagem de André Luiz, né, dessa menção, é que ele nos esclarece que é vibração, energia e poder. E aqui tem muito daquilo que a gente sempre fala nas palestras, que o Espiritismo é um tripé em que envolve ciência, filosofia e religião. E, portanto, quando a gente fala que a prece é vibração, a gente está falando da parte científica, né? Se somos corpos que emitem frequências, emitem vibrações, e isso é cientificamente comprovado, já que, por exemplo, para que nós conseguimos adormecer, a gente precisa entrar numa frequência menor, né? E, portanto, se eu tenho uma frequência menor é porque eu estou vibrando de alguma forma. Isso quer dizer que ao fazer a minha prece e eu emanar essa vibração, né, eu estou colocando aquele meu pedido, aquele meu sentimento de gratidão para o mundo, fazendo uma troca de vibrações, de energia. Tá? E aí, tudo aquilo que eu peço, já diria Jesus, e isso está numa passagem de Marcos, tudo aquilo que eu peço eu vou obter. Obviamente que a gente não pode ser hipócritas em imaginar de que tudo que é solicitado vai ser atendido, até porque muito do que solicitamos nem sempre é benéfico para que a gente faça as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. E dentro daquele planejamento, dentro daquele objetivo do que nós estamos destinados a cumprir, talvez aquilo que nós pedimos pode nos atrapalhar. Então nós temos que ter também a sensibilidade de entender que não nos cabe exatamente receber tudo aquilo que pedimos, né? Vamos aqui exemplificar. Muitos provavelmente desejam receber, serem milionários ou ter uma vida farta, uma vida cheia de luxo, e provavelmente em suas preces solicitam melhores empregos, promoções. Mas como receber isso se a predestinação aqui é justamente lidar com o desapego, com a vaidade e com todas aquelas virtudes que esse tipo de situação nos tiraria do caminho, tá? Então, não efetivamente quando você solicita e não recebe, não quer dizer que você não foi ouvido ou que você não é merecedor. É só porque provavelmente você vai estar em desencontro com aquilo que você se predestinou a fazer aqui no plano terreno, tá? Acho interessante a gente trazer também uma menção de Kardec, exatamente no capítulo 27, onde fala da prece, em que ele cita da seguinte forma: pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, e se deste se afastou.
por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. É importante quando chegando analisando os dois pontos, né, de André Luiz em Missionário da Luz e agora de Kardec, quando a gente fala que é energia, é justamente essa situação que Kardec elucida, né? Nós trazemos para nós bons espíritos. Afinal, se emitimos boas vibrações, vibrações de gratidão, de agradecimento, nós atraímos pessoas que estão ligadas a esse fim de agradecimento, de gratidão. Então, só teremos perto de nós bons espíritos, espíritos de luz. E aí, por si só, a gente consegue, com essa energia, acalentar, modificar o nosso meio em luz, em boas vibrações, justamente nos colocando no melhor caminho. Então, a prece por si só é uma ótima ferramenta para aqueles que estão se sentindo sozinhos ou que estão passando por qualquer tipo de problema, seja ele profissional, pessoal, espiritual, emocional, né? Estamos num momento tão delicado em que a gente está vivendo em isolamento e por vezes a gente pode ter a necessidade de buscar na prece um acalento, né? Uma troca de boas energias, tá certo? Mais um item que eu gostaria de compartilhar com vocês é a passagem em que encontramos em Marcos 11:24, que a passagem de Jesus dizendo da seguinte forma: por isso vos digo, todas as coisas que vos pedires orando, crede que as haveis de ter e que assim vos sucederão. Então, se nós temos dúvidas, ainda que não deveríamos, né, da elucidação do Evangelho segundo o Espiritismo codificado por Kardec, mas cremos na palavra da Bíblia, está aqui então Marcos trazendo para nós que Jesus teria colocado que a oração é o melhor caminho para que a gente busque Jesus, a força que a gente necessita, né, ou aquilo que nos acalentará, tá? Precisamos lembrar sempre que a prece, ela não precisa ser necessariamente verbalizada, ela precisa ser apenas de coração. Quando a gente basta e retorna ali para o que André Luiz teria nos dito, né, sobre a prece não ser um movimento mecânico, é justamente por isso, né? A prece ela não é simplesmente o que nós colocamos em palavras, é aquilo que está sentimentalizado, né? Tem muito mais envolvimento emocional. Então não nos basta simplesmente fazer uma reza em Pai Nosso e imaginar que isso é suficiente. Utilizemos a prece para abrir os nossos corações, para realmente mostrar a nossa gratidão. E eu acho que é algo muito importante, que a prece às vezes nos possibilita fazer uma visão daquilo que a gente recebe e muitas vezes não temos ideia, né, de como o plano espiritual trabalha ao nosso lado. Então, quando eu começo a agradecer por tudo que eu tive ali naquele dia, o motivo de eu ter acordado, o motivo de ter uma manhã de sol, o motivo de eu ter um filho ao meu lado, ou por eu ter um emprego a se dedicar, por respirar, por ter condições de ter uma casa bem arrumada, uma geladeira cheia, enfim, observar as coisas boas que tem, e aí cada um dentro do seu âmbito, né? A gente começa a entender que o plano espiritual ele está muito mais envolvido em nós e a gente começa a perceber que existe muito mais razão para ter a gratidão do que para reclamar o porquê que tem muito boleto, porquê que eu estou atrasado, porquê que eu não ganhei na Mega Sena, porquê que o meu carro quebrou. Eu começo a entender que tem motivos de agradecimento, tá? A prece não necessariamente ela precisa ser feita de forma audível, ela pode ser muito mais intimista, até para que a prece é individual. Obviamente a gente pode utilizá-la para os bens coletivos, mas ela é individualizada e se o seu desejo for coletivo, você pode colocar dentro da prece. E é interessante que a gente faça no momento intimista, né? Não necessariamente que a gente faça, por exemplo, no trânsito ou no meio da rua, em locais de barulho.
Existe uma regra? Não. Mas se o momento é entre uma troca de informações, né, suas com o plano espiritual, é importante que isso seja bem observado, né, bem vivido, efetivado. Então você está ali naquele momento intimista, você vai conseguir passar muito mais sentimento, abrir teu coração, do que se você tivesse com milhares de pessoas em volta. Tá? Eu sempre digo que a gente nem sempre vai ter o tempo necessário, nós temos uma vida corrida, nós temos uma rotina muito cansativa e muitas das vezes esquecemos de fazer esse agradecimento, de prover essa prece, essa oração. E às vezes fazemos ali em momentos nada agradáveis, né? Talvez fazer enquanto está dirigindo, levando o filho na escola, quando está no supermercado. E eu entendo que a prece ela é tão necessária que obviamente seria o melhor fazer em um outro momento. Mas se nesse momento que você está fazendo a prece, você está se dedicando, está fazendo ela de coração, de boas vibrações, eu ainda prefiro que seja feita dessa forma do que não fazer. Porque ainda assim você vai se envolver pelos espíritos de luz, ainda assim você vai demonstrar a sua gratidão, e isso por si só já é suficiente para você estar inserida ali em boas vibrações, tá? Então nós temos que entender que a prece ela é de extrema relevância, ela é um mecanismo, uma ferramenta de muita importância para que a gente supere os obstáculos que vêm com a reforma íntima, e a gente deveria utilizá-la sempre a nosso favor. E talvez eu faria uma menção de que a prece ela pode ser utilizada sem moderação, sempre que necessário. E aí a melhor dica que eu posso dar para vocês é que a prece seja concisa, ela seja de fácil compreensão, ela não necessita que você seja alfabetizado, ela não necessita que você tenha grandes conhecimentos na língua portuguesa, que você busque o melhor termo. Isso não está sendo avaliado numa prece, e sim o sentimento pelo qual você está exercendo ela, que é um sentimento de gratidão, que pode envolver pedidos, mas não tem a necessidade de fazer dela um luxo, um grande tema de língua portuguesa, tá certo? Então a melhor reflexão que eu posso deixar para vocês na data de hoje é que utilizem da prece num momento intimista de vocês, individualizado, que utilizem para agradecer aquilo que recebem, aquilo que tem, ainda mais no tempo de hoje, em que as coisas estão tão difíceis e a gente ainda assim está aqui, está respirando, está vivo, está combatendo, tem oportunidade de combater os problemas, os obstáculos. Isso por si só já é motivo, porque muitos outros não tiveram essa oportunidade. Então, se estamos aqui, ainda temos a chance, né, de buscar outros obstáculos e continuar, prosseguir com a nossa reforma, né? E que a gente tenha esse hábito de orar. Ele realmente é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente. Não precisa ser uma vez ao dia, não precisa ser duas, não precisa ser três. Tem que ser apenas de coração. Então essa é a reflexão de hoje. Utilizem dessa ferramenta de forma sem moderação e com certeza vai nos auxiliar aí na reforma íntima, em subir e evoluir cada degrauzinho a mais, lembrando sempre que é uma troca de vibrações, é uma troca energética, tem um grande poder. Se a gente for buscar na ciência, a gente bate naquela situação da força do pensamento. Então tudo aquilo que você almeja, você colocar diariamente dentro da prece, com certeza isso vai facilitar essa busca, né, para que esse pedido lhe alcance, e a gente vai passar a fazer um mundo em volta muito mais amistoso. Afinal, a gente vai trazer, né, já que os iguais se atraem, a gente vai atrair bons espíritos, e com isso a harmonia do lar, do seu trabalho e em todos os âmbitos vai melhorar, tá certo?
Então, para a gente finalizar aqui o nosso tema de hoje, vamos voltando para aquela posição bem cômoda, mais intimista, vamos fechar os nossos olhos e vamos abrir os nossos corações, pedindo que o nosso mentor, nosso anjo da guarda esteja conosco nesse momento. E abrindo os nossos corações, vamos imaginando uma luz de um branco intenso, vibrando positivamente pelo bem universal, pelo Brasil, seu povo, seus dirigentes, pelo Evangelho, que seja norma de conduta em todos os seus discípulos, pelos sofredores, encarnados e desencarnados, pelo grupo fraternal Casa de Pedro, a União Fraternal, seus alunos, seus dirigentes, seus assistidos, pela Câmara de Passes, a urna de vibrações e por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. E agradecendo por tudo que temos e por tudo que somos, digamos a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus.